turma, tudo bom? Vamos dar aqui continuidade ao nosso conteúdo, certo? Nós vimos triângulos nas últimas aulas e hoje nós vamos ver os quadriláteros. Certo? Então, ó, vamos para os quadriláteros. Turma, o que são quadriláteros? Ó, eu tenho aqui. Tem um polígono aqui? Tem. Ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4. Exatamente, ele tem 4 lados. Se ele tem 4 lados, nós vamos ter 4 vértices. Não é isso? Nós vamos ter também, ó, 4 ângulos internos. Tá certo? E o que a gente pode concluir? Que conclusão nós podemos tirar do quadrilátero? Se eu disser para vocês que o quadrilátero, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, é igual a 360. Vocês vão acreditar? Ah, vou porque o senhor é professor. Tá, beleza. Mas aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos comprovar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero será sempre 360. Vamos lá, eu tenho esse quadrilátero aqui e vou pegar essa diagonal. Certo? Se vocês observarem, olha o que essa diagonal nos originou. Eu vou ter aqui, ó, um triângulo, não é isso? E eu vou ter aqui, ó, outro triângulo. Foi o que eu fiz? Simplesmente separei esses dois triângulos. O que foi que nós vimos nas nossas últimas aulas? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo será sempre 180 graus. Se eu tenho aqui dois triângulos, então, ó, 180 mais 180 vai dar 360. Justamente, se eu juntar esses dois triângulos, vai me dar origem a este quadrilátero. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero será sempre 360 graus. Certo? Então, ó, soma dos ângulos internos 360 graus. Tá certo? Eu queria aproveitar que estamos falando de quadriláteros e falar um pouquinho sobre os paralelogramos. Certo? É isso mesmo, os paralelogramos. Ó. Paralelogramo. O que são os paralelogramos, turma? Polígono onde ele possui dois lados paralelos. Certo? Se eu pegar aqui, ó, esse lado com esse lado, eles serão paralelos. Se eu pegar este lado com este lado, eles também serão paralelos, certo? Então, isso me dá origem a um paralelogramo. Os lados opostos, eles são paralelos, certo? Então, eu vou ter dois pares de segmentos paralelos, certo? Então, o primeiro par e o segundo par. Já que estamos falando sobre o paralelogramo, eu queria falar de algumas propriedades delas, certo? Algumas propriedades do paralelogramo. Quais são elas? Os lados opostos, ó, os lados opostos, este lado
ele será congruente a este lado, certo? Ou seja, eles vão possuir a mesma medida. E este lado, ó, também vai possuir a mesma medida deste lado aqui. Ou seja, os lados opostos são congruentes, certo? Os ângulos opostos também são congruentes. Então, ó, este ângulo agudo aqui vai possuir a mesma medida deste ângulo agudo. Este ângulo obtuso vai possuir a mesma medida deste ângulo obtuso. Certo? Então, ó, assim como os lados opostos são congruentes, os ângulos opostos também são congruentes. Certo? E por fim, a terceira propriedade, ó, se eu traçar aqui as diagonais, esse ponto em que elas se cruzam é justamente o ponto médio dessas diagonais, certo? Então, ó, as diagonais de um paralelogramo se encontram justamente no ponto médio das diagonais, tá certo? Então, essas propriedadezinhas são fundamentais, certo? Vocês não podem esquecer. Os ângulos opostos são congruentes, os lados opostos são congruentes e as diagonais se cruzam no ponto médio entre elas, tá certo? Já que estamos falando dos paralelogramos, eu quero falar de alguns em específico. Primeiro, o retângulo. Certo? Vocês já conhecem, né? Os quatro ângulos são de 90 graus, certo? Os lados opostos possuem as mesmas medidas, tá bom? E eu posso afirmar que um retângulo ele está dentro do paralelogramo? Ele é um paralelogramo? Sim. Por quê? Foi o que nós vimos aqui no paralelogramo, que os lados opostos são iguais. Os lados opostos do retângulo são iguais, certo? Os ângulos opostos também são iguais. Então, ó, os ângulos opostos também são iguais, certo? E eu posso afirmar que as diagonais de um retângulo são congruentes, certo? Então, ó, além dessas propriedades do paralelogramo, nós temos aqui no retângulo as diagonais possuem as mesmas medidas. Então, vou falar agora sobre o losango, certo? Se eu tiver aqui, ó, tem aqui um losango, certo? No losango, os lados opostos também são paralelos, certo? Os ângulos opostos são paralelos, tá bom? E as diagonais, ó, essa é uma diagonal e essa é outra diagonal. Eu posso afirmar que as diagonais de um losango, elas são perpendiculares entre si, tá certo? E do losango nós vamos falar sobre o quadrado. Olha que interessante. Foi o que nós vimos aqui no retângulo, que os quatro ângulos são de 90 graus, não é isso? E que as diagonais são congruentes, certo? O que acontece? Ao quadrado, os quatro ângulos são de 90 graus, certo?
e as diagonais de um quadrado também serão congruentes, certo? E qual foi a propriedade do losango que nós vimos? Que as diagonais são perpendiculares entre si, não é isso? E além disso, divide o ângulo em duas partes iguais, certo? São bissetrizes, tá bom? O mesmo serve para o quadrado. As diagonais, ó, onde elas se cruzam, formam um ângulo de 90 graus, ou seja, são perpendiculares entre si, certo? E divide o ângulo em duas partes iguais, ou seja, a diagonal de um quadrado também é uma bissetriz, tá certo? Então, se a gente for observar, eu posso afirmar que todo quadrado é um retângulo. Não posso? Posso. Os lados opostos são iguais, as diagonais são congruentes, os quatro ângulos de 90 graus. Certo? Ó, os lados opostos do retângulo são iguais. Do quadrado também são iguais. Tá certo? No losango, as diagonais são perpendiculares entre si. Ó, as diagonais do quadrado são perpendiculares entre si. E bissetrizes de cada ângulo. Ou seja, aqui também será bissetriz de cada ângulo. Então, também posso afirmar que todo quadrado é um losango, certo? Mas eu não posso afirmar que todo retângulo será um quadrado ou que todo losango será um quadrado, tá certo? Então, vimos aqui os paralelogramas. Então, vamos falar agora um pouco sobre o trapézio, certo? Vamos lá. Vamos falar sobre o trapézio. Então, eu tenho aqui um trapézio, certo? Então, se vocês observarem, os lados que não são paralelos não são iguais e nós vamos ter apenas esses dois lados paralelos, certo? Não são, isso aqui é sinal de congruência. Eles são paralelos, não são congruentes. Então apaga isso aqui, certo? Que é notório que eles não possuem a mesma medida, tá bom? Já o trapézio, eu vou separar ele em três categorias. Quais são elas? O retângulo, o trapézio retângulo, certo? É aquele trapézio onde um dos lados que não são paralelos, tá vendo? Forma um ângulo de 90 graus, tanto com a base superior quanto a base inferior, certo? Então, ó, trapézio retângulo. Temos aqui também o trapézio escaleno. O que seria o trapézio escaleno? Onde os lados não paralelos possuem medidas diferentes, certo? E por fim, o trapézio isósceles. Como seria esse trapézio isósceles? Ó, os lados que não são paralelos, eles possuem as mesmas medidas, certo? Além disso, este ângulo será igual a este, ou seja, os ângulos das bases serão também congruentes. Ó, a base inferior e a base superior. Certo? Além dessas duas propriedades, nós temos as diagonais. Que as diagonais
também serão congruentes, certo? Então, tá aí a parte de trapézio, trapézio retângulo, trapézio escaleno e o trapézio isósceles, certo? Por que isósceles? Porque os lados não paralelos são congruentes, os ângulos da base são congruentes, certo? A base superior e a base inferior, e as diagonais também são congruentes. Tá ok, turma? Então, ó, preste atenção, porque agora vem a parte da atividade. Ó. Eu botei a página 126 até 129, 134 até 138 e 140 até 143. Tá certo? Então vocês copiam aí, respondem, encaminham pra gente, tá bom? E qualquer dúvida, pode me procurar, tá certo? Então, ficamos por aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!